Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais esse dia, que nós temos a oportunidade de vigiar e de orar. Hoje, dia 8 de outubro de 2023, um domingo, e o mundo ele chora, né? Guerra por todos os lugares, terremoto por todos os lugares, seca, enchente em outros lugares, seca em outros lugares, pestes, pandemia, doenças que se alastram, iniquidade que se multiplica, e tudo em um volume muito mais acentuado, em um volume muito maior do que antigamente. O fato é que os sinais da volta de Cristo se, se multiplicam cada vez mais. Como eu mencionei outro dia em outro devocional, lua de sangue já não é mais nem novidade. Uma vez que quase todo dia hoje tem lua de sangue. Você vê lá a lua enorme, bem grande. Já não precisa nem de telescópio para você ver lá os detalhes que existem na lua. Já não precisa mais nem de telescópio. Você consegue enxergar a olho nu, de tão grande que ela fica. E você já considerou a confiança que Deus deposita em nós e nos confia nas tarefas do seu reino, da sua volta, pregação do evangelho? Você já parou para considerar a confiança que Deus nos coloca? De que maneira nós estamos demonstrando fidelidade, como o qual nós lidamos com essa confiança que Ele colocou nas nossas mãos? Como que essa fidelidade ela influencia na sua vida? Será que você está vigiando e se guardando, porque Jesus vai voltar a qualquer momento? Será que você pode ser chamado de servo bom e fiel? Ou será que as suas atitudes estão acontecendo como se não houvesse nenhuma consequência para atos hediondos, ou pelo simples fato de você ficar aí inerte, vivendo uma vida abraçado ao pecado, como se não houvesse consequências nenhuma para isso? Como evitar que a armadilha da, da conivência com o pecado, algo que pode destruir a, a, o seu ser, a negligência? Como que podemos evitar essa negligência, essa grande armadilha aí? É um grande problema. Como que você pode evitar? Você já pensou sobre as consequências de uma vida vivida sem fidelidade, sem prudência para a volta de Cristo? Já parou para analisar todas essas questões? Se você puder, faz uma oração comigo. Vamos deixar que o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele fale conosco em mais esse devocional. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela maravilhosa oportunidade de ler a tua palavra, de entendermos sobre ela. Ah, Jesus. E de podermos praticá-las na nossa vida. Cuida de nós, Paizinho, até a volta do teu filho amado. Trata conosco nesse devocional. Que seja o teu Espírito Santo falando conosco mais uma vez. Provê o pão do dia de hoje, Pai. Que esse domingo possa ser um domingo repleto de paz. E que tudo seja feito de acordo com a tua vontade, Pai. Porque sabemos que o tempo está chegando ao fim e é necessário que todas as coisas se cumpram para que então o Senhor possa voltar.
Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E que, acima de tudo, seja feita a tua vontade nas nossas vidas. É o que nós oramos e assim já te agradecemos. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a volta de Cristo, mas acima de tudo sobre o como ficar atento para que quando Jesus voltar, o Espírito Santo esteja habitando em você e você possa subir, para que você se sinta seguro com relação a isso, mas principalmente santo, porque sem santidade ninguém verá a Deus. E a vigilância ela faz parte. Então, é inevitável que nós não possamos deixar de falar sobre vigilância. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, do verso 45 ao 51, nós vamos fazer a leitura. Se você não tiver uma Bíblia na sua mão, eu estou compartilhando a tela, para que você possa aí, então, acompanhar essa leitura maravilhosa. Quem vai fazer a leitura desses riquíssimos versos, esses riquíssimos versículos é a minha tia Maria. Então, tia Maria, a senhora pode ligar, por favor, o seu microfone e fazer a leitura para nós, em nome de Jesus. Amém. Jesus disse ainda: sabemos que é o empregado fiel e inteligente que o patrão encarrega de tomar conta dos outros empregados, para dar a eles os mantimentos no tempo certo. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Mas se o empregado for mau, possuirá assim, pensará assim: o meu patrão está demorando muito para voltar. Então, começará a bater nos seus companheiros e a comer e a beber com os bêbados. E o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera e na hora que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e o condenará a ir para o lugar onde os hipócritas vão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, meu Deus. Sangue de Jesus tem poder. Amém. Amém, minha tia. Muito obrigado pela leitura da palavra. Amém. Parece um peso. E é. Senhor, E é um peso. É um peso para quem não vive prudentemente. É um peso para quem vive no pecado. É um peso essa palavra. Para quem vive em iniquidade, apartado, que não vive vigiando. Sim, é um peso. Mas, para aquelas pessoas que estão vigiando, que vivem uma vida em santidade, que vivem uma vida em obediência à palavra de Deus, essa palavra é um alívio. Eu, na condição de bom servo, todos os dias eu falo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Todos os dias aqui do lado tem uma janela. Quando eu me acordo, eu vou aqui na janela, olho para o céu e pergunto, Senhor, vai ser hoje? Todos os dias. E sim, eu penso naquelas pessoas, nos meus entes queridos, pessoas da minha família, que não conhecem Jesus. Eu penso neles. Eu me importo com eles. Eu também fico triste, porque eles ainda não conhecem Jesus. Mas eu confio em Deus. A minha fé é que o Espírito Santo os convença da justiça, do pecado e do juízo. E que eles possam, sim, ser arrebatados quando Cristo voltar.
que nós possamos, sim, todos nos regozijarmos na glória, diante do nosso Deus. Mas, se assim Deus não quiser que aconteça, se algum deles ficar, eu fiz a minha parte. Eu preguei, eu falei sobre o perdão, eu expliquei, eu disse perdoe. Se algum daqueles que eu tanto amo estiverem perdidos, eu não vou ter parte na culpa, no sangue deles. Porque eu fiz, eu avisei. Falta de aviso? Não foi. Então eu me regozijo nessa palavra. E para mim ela não é um peso nenhum. Não é um peso nenhum. Para Deus, a vontade é que todos possam serem salvos. Todos, todos. Lembra, lá em João 3,16, o amor de Deus alcança o mundo. Ele alcança todos, é o mundo todo. Ele é suficiente e imenso para alcançar o mundo todo. Quando Cristo voltar, ele vai apenas separar aqueles que escolheram estar com ele e aqueles que não escolheram. Nesse trecho que nós lemos aqui em Mateus, do capítulo 24, do versículo 45 ao 51, nesse trecho específico das Escrituras, Jesus ele conta uma parábola sobre um servo fiel e prudente. Ele nos convida a refletir sobre a responsabilidade que nós temos na administração dos dons e talentos de Deus, desses dons que Deus nos confiou, especialmente quando se trata em servir a Deus, em servir a Ele, em pregar a sua palavra, em falar sobre o seu amor. E você faz isso para o seu próximo. Então, eu separei aqui 5 pontos para a gente analisar com base naquilo que nós lemos. E são 5 pontos bem simples de nós entendermos nessa pequena parábola que Jesus conta aqui, a respeito do servo bom e fiel. Primeiro, a responsabilidade do servo. O Senhor, ele confia a cada um de nós tarefas e responsabilidades que conduzem o seu rebanho ao seu reino. Assim como o Senhor aqui na parábola, Deus, ele espera que nós sejamos fiéis, que nós sejamos prudentes na forma como nós lidamos com aquilo que Deus nos confiou. Isso vai além de recursos materiais, vai além da gente doar um alimento, vai muito além de recursos materiais. Inclui o nosso tempo, inclui o nosso amor, a paciência, a benignidade, a longanimidade, a mansidão, ou seja, o fruto do Espírito. Então isso vai muito além, sabe? E aqui nessa passagem ela é maravilhosa. Quem é o servo fiel? Quem é? É uma pergunta. Quem é o servo fiel e sensato? Aqui o Senhor encarrega os demais servos de sua casa para lhe dar alimento no tempo devido. Lembrando que quem está contando essa parábola é Jesus. Lembrando que a palavra de Deus também declara que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem que fala isso também? Quem fala isso também é Jesus. Então esse alimento não é só alimento físico, tá bom? Então que você possa entender que você deve ser sensato e você deve administrar bem os dons que Cristo deu para você. Segundo, a fidelidade.
A fidelidade. O servo fiel é aquele que, mesmo na ausência do seu senhor, ele continua a cumprir as suas responsabilidades no momento certo, na hora certa. Ele não é uma pessoa irresponsável. Ela é uma pessoa responsável, diligente. Ele não se torna negligente ou desleixado, mas ele mantém o mesmo zelo e dedicação, como se o Senhor estivesse ali presente a todo momento. Ele está em um testemunho de vida poderoso para com o seu próximo. Um testemunho de amor para com Deus, de compromisso. Irmão, hoje é domingo. Eu acordei 4h30, 4h45 da manhã para fazer esse devocional, para trazer a palavra de Deus, para que nós, em unidade, pudéssemos estar aqui. Eu poderia muito bem ter colocado o devocional hoje, domingo, para meio-dia, para 3 horas da tarde. Eu poderia ter colocado o devocional para 7 horas da manhã. Mas eu quis colocar às 5 horas da manhã. Por que 5 horas da manhã? Porque é uma primícia. Sabe, é abrir os olhos e orar. Abrir os olhos e falar com Deus. Primícia. É antes de se alimentar fisicamente, se alimentar espiritualmente. É viver essa fidelidade de honrar a Deus. 46. Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim, quando voltar fazendo assim o quê? Ora, fazendo o versículo 45, alimentando os seus conservos, o seu povo, aquele a quem esse servo que Jesus menciona, o seu senhor deixou responsável. Ele vai chegar para você e vai dizer assim: olha, Maria, olha, Ariane, tá vendo essas pessoas aqui, ó? Seu pai, sua mãe, seu tio, sua avó, seu marido, sua esposa, seus filhos, essas pessoas que estão aqui do seu lado, eu deixei para você cuidar. Cuide. E aí você vai cuidar. Você vai cuidar. E você não vai ser insensato. Você vai ser sensato, você vai obedecer. E você vai cuidar. Você vai cuidar. O servo fiel é aquele que é prudente em tudo. Ele é fiel, ele é prudente. Ele é prudente naquilo que se espera dele. Não ache você que Deus vai te cobrar para você louvar, se você não sabe louvar. Eu sou triste, eu sou uma lástima louvando. Ele não vai me cobrar por esse dom, porque esse não foi o dom que ele me deu. Não foi. O dom que ele me deu foi de servir. O dom que ele me deu foi de abrir a porta da igreja que eu congrego para outras pessoas entrarem. Eu não sou pastor. Eu sou o porteiro da igreja que eu congrego. É essa a função que eu exerço. Eu abro a porta para outras pessoas entrarem. Esse é o meu ofício. Ele vai me cobrar por isso. Ele vai chegar para mim e vai falar assim: meu filho, lembra daquela ovelhinha que era para ter entrado lá na porta? Que você abriu a porta, que você deu uma palavra, que você orou por ela. Entra aqui, meu servo bom e fiel, no gozo do seu pai. Vem aqui. É isso que eu vou ouvir de Deus quando Jesus voltar. Servo bom e fiel. Então,
É ser prudente na expectativa sobre absolutamente tudo aquilo que Deus colocou para sua mão, para você. A prudência, ela envolve estar preparado e vigilante, especialmente quando o Senhor puder, sabe, voltar a qualquer momento. Isso implica em viver uma vida santa e justa, pronto para prestar contas no momento que for, porque a gente vai prestar conta, irmão. Nós vamos prestar conta de tudo que a gente fizer aqui e daquilo que a gente não fizer, dos nossos pensamentos, dos nossos atos, das nossas ambições. Então, nós não devemos cair na armadilha da complacência, da negligência, da preguiça, mas manter uma ação vigilante. Você já deve ter passado na frente de alguma empresa que tinha lá um vigia lá, assim, ó, em pé, com o braço cruzado, ou andando de um lado para o outro, vigiando. Às vezes você foi para uma festa e está voltando 2 horas da madrugada, ou você foi para o médico, numa emergência, você está voltando ali de madrugada, você passa na empresa e vê ali o vigia ali, tá ali sentado na cadeira, olhando para um lado para o outro, com o cacetete na mão, com a arma aqui no vigiando. A mesma atitude você tem que ter, você tem que vigiar. Quarto, a advertência ao servo mau, e aí vem uma advertência. Jesus ele fala sobre o servo bom. O primeiro exemplo que ele dá é sobre o servo bom, porque é o que ele quer que nós sejamos, o servo bom. O servo bom. Aí ele começa aqui, o Senhor daquele servo virá no dia em que ele não espera, numa hora que ele não sabe, e ele o punirá severamente. É um contraste, sabe? Enquanto o servo bom e fiel vai para o gozo do seu pai, vai usufruir, vai usar daquilo que é bom, o servo mau vai ser punido severamente. É um contraste. É um contraste. Esse contraste, ou seja, isso que é contra aquilo que o servo bom vai passar, enquanto o servo bom vai, vai poder se regozijar de coisas boas, o servo mau, aquele que se torna negligente e começa a maltratar os seus companheiros, não está nem aí para quem, para o dom que lhe foi dado, ele se desvia do propósito original e busca os seus próprios interesses. É o que a maioria das pessoas hoje fazem. A maioria, grande parte do mundo hoje faz. Pessoas que se desviam daquilo que lhe é natural. Deus lhe fez para ser homem. Algumas pessoas querem ser mulher, fazem cirurgia para remoção do órgão sexual. Quantas mulheres sofrem de câncer de mama? Quantas mulheres sofrem de câncer de mama? Enquanto outras mulheres fazem cirurgias para remoção do seio para se parecer com um homem. Haverá punição para isso, meu irmão. E é uma punição severa. Severa. Está aqui, versículo 51. Não vai ficar sem volta. Você vai pagar por isso. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choros e ranger de dentes. Isso aqui, ó, é para sempre. Porque da mesma forma que o servo bom e fiel gozará, entrará no gozo do seu Pai para eternidade, o servo mau e infiel vai sofrer e ranger dentes por toda a eternidade. É exatamente a consequência da iniquidade, da infidelidade.
é a consequência daqueles que vão passar por um problema gigantesco. Outro dia, uma amiga minha estava me relatando que ela foi para a praça levar a filha dela para brincar nos brinquedinhos da praça. E sentado ali no banco, sentou dois rapazes. E eles começaram a falar coisas que ela ficou ali abalada. Um falando para o outro, dizendo: Ah, eu sou homossexual mesmo, eu sou isso, eu sou aquilo. E eu quero mesmo é ir para o inferno. Tô nem aí, eu quero ir mesmo para o inferno. A pessoa tem a consciência daquilo que está fazendo que é errado. A pessoa ela tem a consciência de que quer ir para o inferno. Não é uma condenação porque Deus é mau. É uma condenação porque Deus vai dar aquilo que as pessoas escolheram. Deus não é mau, irmão. Deus quer que todos se salvem. Mas quando Jesus voltar, ele vai simplesmente separar. Diz, olha, aquele que quis ficar comigo, irmão, vem para cá. Aquele que praticou iniquidade, vai para lá. Oi, simples assim, né? Tô fazendo propaganda da Oi, não. Mas é uma frase que a Oi colocou lá que é sensacional. Oi, simples assim. A infidelidade, a negligência, ela tem sérias consequências, graves consequências. E isso nos lembra da seriedade, da responsabilidade que nós temos diante de Deus, de mantermos tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é de boa fama. Portanto, essa parábola aqui, ela vai muito além daquilo que Jesus ele está falando para nós entendermos sobre o alimento físico, né? Jesus ele está falando aqui no campo espiritual, não é em um campo físico sobre aquilo que a gente precisa para comer e para vestir. A conclusão que nós tiramos dessa parábola é que ela nos desafia a uma reflexão, porque os sinais eles são claros da volta de Cristo. Segundo dia de conflito hoje, 576 mortos após o bombardeio do Hamas e da retaliação de Israel. Fora as outras guerras que existem no mundo. Fora a pandemia, doenças, fora a iniquidade, pessoas que simplesmente pegam um crucifixo e enfiam no ânus. Blasfemam contra a palavra de Deus. Pessoas que defecam na cruz. Isso é sério, meu irmão. Deus ele não se deixa escarnecer. Pessoas que vão para uma festa de carnaval e têm a infelicidade, a estupidez de pegar Satanás, dois atores, um interpretando o cão, todo pintado de vermelho, com chifre e rabo, e sai puxando Jesus Cristo, arrastando Jesus Cristo no meio do sambódromo, uma cena que todos nós vemos. Pessoas que são completamente apartadas de tudo aquilo que é correto. Que mostrou, aqui também estou no G1, porque é um site que todo mundo conhece. Uma pessoa apresentando a inauguração de um projeto do governo federal e uma mulher lá dançando de forma promíscua, praticamente pelada. Nem dança era, ela estava simplesmente mostrando as partes íntimas na frente de crianças.
A iniquidade se multiplica, terremoto, doença, sabe? É tanta coisa ruim nesse mundo. Pedofilia, gente vendendo criancinha de 8 anos de idade, 5 anos de idade, 12 anos de idade, para outras pessoas que compram essas crianças e fazem sexo com elas. É o filho que manda o pai tomar lá naquele lugar. É o pai que bate no filho, que estupra o filho. Irmãos, nós vivemos no mundo que está acabando. Jesus, ele vai voltar e está pertinho, está por um fio, ó, um fio, está por um fio. Nós somos a geração que será arrebatada. Nós vamos nos encontrar com Cristo Jesus nas nuvens. E se você não acredita nisso, meu irmão, que o Espírito Santo tenha misericórdia de você, porque você vai ficar. Você vai ficar. E aí você vai sofrer coisas terríveis com o anticristo aqui nessa terra. Porque quando a gente sumir daqui, o Espírito Santo vai com a gente, não tem mais intercessor por você, não vai ter mais o Consolador. O Espírito Santo não estará aqui nessa terra. Você vai estar entregue ao cão. Não vai haver mais o Espírito para convencer o homem daquilo que é pecado, daquilo que é juízo. Não vai ter. Não vai ter. Essa parábola do servo bom e fiel que nós lemos é um alerta, assim como toda a Bíblia, né? Desde os tempos de Noé, quando o povo, até aquele tempo, nunca viu água caindo do céu, não havia chuva. Quando Noé falava que ia cair água do céu, as pessoas achavam aquilo um absurdo. É igual hoje, quando a gente fala que nós vamos ser arrebatados e nos encontrarmos com Cristo no céu, as pessoas acham isso um absurdo. Que foi o que aconteceu com Noé, com a arca e com todas as pessoas que viviam na face da terra. A história se repete, tire a conclusão por si só. Tá aqui, ó, não é mentira. Segundo dia de conflito. O mundo chora, meus irmãos. É terremoto por tudo quanto é lugar, é peste, é doença. É iniquidade que se multiplica, o amor que se esfria, o amor que se esfria. Que nós podemos pedir para Deus o tempo todo estar conosco e que nós possamos fazer feliz o servo que o seu Senhor encontrar fazendo assim quando ele voltar. Porque esse servo, Deus vai dar coisas sensacionais para esse servo. 47. Garanto que ele encarregará de todos os seus bens. Olha só, quando ele voltar, ele vai nos colocar nas nossas mãos tudo aquilo que ele tem de melhor. E que sensacional é isso para quem tiver como um servo fiel. Que sensacional, meus irmãos, que sensacional. Eu quero isso para minha vida. Se você não quer, eu sugiro a você que queira. Sugiro a você que queira. Feliz o servo que o seu Senhor encontrar fazendo assim quando ele voltar. Porque nós vamos ter aquilo que é de melhor da parte dele. Se você puder, curva sua cabeça e vamos orar em unidade. Para você que está em pecado, peça perdão a Deus pelos seus pecados. Ele é fiel
para perdoar os seus pecados. Em nome de Jesus. Paizinho eterno, grandioso Deus, graças te damos por essa maravilhosa palavra. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não deixa faltar absolutamente nada nas nossas vidas. Obrigado pelo alimento espiritual. Obrigado por nos deixar alerta. Obrigado, Pai, pelas nossas famílias, pelos nossos entes queridos. Ai, Jesus. Jesus, Espírito Santo, olha para os nossos entes amados, os nossos parentes queridos que ainda não te conhecem. Convença-os, Pai, que eles possam voltar o rosto para ti enquanto ainda há tempo. Cuida de nós, Pai, porque breve está o grande dia da volta de Cristo Jesus, do teu Filho amado. Paizinho eterno, perdoa os nossos pecados, Senhor, e cuida de nós nesse dia, nesse domingo, que possa ser um domingo que nós estejamos desde o momento que nós acordamos até o momento de dormirmos diante da tua presença. Cuida de nós, Pai Santo. É o que nós oramos e é o que nós te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. E que acima de tudo seja feita a tua vontade nas nossas vidas. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Amém, 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 amém. Glória, glória.